O Grupo Hebron oferece soluções e inovações no mercado de terceirização de multisserviços. Grupo Hebron, a marca da qualidade e eficiência em terceirização de multisserviços. Olá pessoal, eu sou Rogério Tacitani, seja bem-vindo a mais um Condomínio Informal, um programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre assessoria esportiva dentro dos condomínios. É um assunto bastante interessante nesse novo modelo dos condomínios clube e eu acho que vai ser bem legal para vocês saberem. Vanessa, você quer começar, por favor? Ah, eu quero. Olha, eu entendo que as empresas de assessoria esportiva, elas são uma mão na roda para qualquer gestão, né? Porque elas não cuidam somente da questão de esportes em si. Ela cuida também da parte de recreação, eventos e atividades sazonais dentro dos condomínios. A exemplo do Carnaval, Halloween, Dia das Crianças, Natal, Festa Junina, né? E, entre outros, Páscoa. Então, isso daí faz com que os moradores tenham muito mais possibilidade de usufruir das áreas comuns do condomínio, não é? Porque aí, tem moradores que contratam um personal trainer, fisioterapeutas, mas particular. E da forma como as assessorias esportivas de recreação funcionam, fica muito mais barato para cada um dos moradores ter uma interação maior com as áreas comuns do que efetivamente se forem pagar professores particulares. E as áreas comuns também são muito mais utilizadas. E o síndico, né, a administração interna do condomínio e o síndico, eles acabam tendo menos trabalho na gestão dessas atividades e morador feliz não enche o saco, né? Então, eu sempre falo isso, eles tendo a assessoria esportiva como um braço, né, um parceiro dentro dos condomínios para fazer a gestão das áreas comuns, é uma grande oportunidade, um grande benefício a todos os condomínios, principalmente os condomínios que têm essa característica de condomínio clube, com várias áreas de lazer, não é? E as crianças também não precisam ficar tendo que fazer atividades extra fora do condomínio, né? Tem essa comodidade de todas as atividades serem realizadas no mesmo perímetro, aumenta também a segurança, a facilidade e ganha muito tempo também os moradores tendo essa atividade dentro dos prédios. Eu acho que um ponto também, até abordei isso no programa que eu fiz com o Ricardo, você dá cara para as pessoas, para os vizinhos, né? O vizinho interage com o outro, né? Então, a partir do momento que ele conhece, eu conheço a Vanessa, que é minha vizinha de cima. Eu não vou mais reclamar do vizinho de cima. Eu sei que é a Vanessa que tem essa característica e tal. Então, assim, você personifica as unidades e você faz uma integração melhor dentro do condomínio. Acho que isso é um ponto legal. Sim, e o aproveitamento das áreas comuns, né? A gente vê condomínios enormes com piscinas que não são utilizadas. Exatamente. Né? Quantos condomínios a gente não vê desse jeito? Ninguém desce. A quadra. Ninguém. O parquinho geralmente usa, principalmente se é o avô que mora no prédio. O avô sempre leva os netinhos, mas você vê espaços subutilizados, né? Então, é interessante, sim. Agora, eu acho que a gente pode também falar da questão de como isso pode ser instituído dentro do condomínio, né? Porque não é... o síndico resolveu, vamos lá, vamos colocar, cada um vai pagar tantos reais por mês e aí tá instituído. Eu acho que a gente precisa falar disso também, né, Carlos? O que você pensa? Qual a sua experiência? Assim, o que eu vejo no que diz respeito à assessoria esportiva? Essa modalidade, ela na verdade foi criada quando surgiu o conceito do condomínio clube, né? Uhum. Em que você tem uma série de benefícios, de facilidades dentro do seu próprio condomínio. Mas o que a gente vê hoje é que essa mesma assessoria esportiva já está indo para outros tipos de condomínio, condomínios mais antigos, que não necessariamente foram criados com o mesmo conceito, mas que
isso, para mim, é um resultado claro do quanto as pessoas começaram a enxergar esse tipo de benefício, né? Como a Vanessa comentou logo no início, o fato de você ter uma empresa especializada que vai fazer com que as pessoas se integrem mais, seja nas áreas esportivas, seja na parte de eventos sazonais, enfim, seja na parte com crianças, porque você tem todas essas modalidades, você acaba realmente ganhando uma maior integração entre os moradores. Para mim, a assessoria esportiva é o principal, a maior demonstração de que ela hoje é uma atividade bem sucedida é justamente que ela saiu do conceito de condomínio clube e passou a existir também em outros condomínios que têm áreas grandes e que efetivamente tem como instituir esse tipo de serviço. Não foram concebidos como clube, mas eles começaram a se apropriar de facilidades de clube para realmente ter essa integração. Né? Perfeito. A gente percebeu bastante a falta que as assessorias esportivas fizeram nesse período de pandemia que nós atravessamos. Elas deixaram de serem aplicadas de forma física e passaram a fazer as atividades aos moradores, né, as aulas, de forma online. Então, a gente percebeu quanto eles são parceiros também, óbvio, teve uma questão de redução de contrato, isso e aquilo, mas a gente percebeu que tem um outro norte, um outro viés, né, das pessoas que não querem sair, não puderam sair dos seus apartamentos, não puderam utilizar as áreas comuns, mas fizeram essas atividades dentro das suas unidades privativas. Eu tive conhecimento de condomínios que eles fizeram os eventos, né, na área da piscina, fazendo aquelas músicas aos moradores. Claro, a gente tem para todos os lados, né? Eu particularmente, eu acho que sempre a convenção e o regulamento interno deve ser respeitado, né? Eu sou bem legalista nesse sentido, mas a gente sabe, tem notícia de empresas que trouxeram um pouco de interação, né, com os eventos aos moradores que ficaram praticamente reclusos dentro de casa e utilizando a forma online também. Então, eu acho que isso também é super viável, né? E mostrando que eles também se diversificaram, né? E também na reabertura, né? Sim. Quando a gente começou a flexibilizar o uso das áreas, né? Essas equipes, eles conseguiram organizar isso pra gente, Nossa. né? Dividir horário, Às vezes até trabalhar mais do que trabalhavam antes, porque as turmas precisam ser reduzidas. Eu acho que é interessante, assim, o condomínio resolveu ter uma assessoria esportiva. Primeira coisa, convoca uma assembleia. Maioria daqueles presentes instituiu. Divide com todo mundo, certo? Mas procure uma assessoria esportiva séria. Porque não adianta eu ter um condomínio que só tem crianças e eu não ter aula para as crianças. Não adianta eu ter um condomínio que tenha jovens que não tenha aula para jovens. É verdade, a melhor idade. Então precisa contemplar todo mundo, precisa ter pesquisa, precisa ter relatório de frequência para você justificar a saída de uma aula e a entrada de outra. Contratação de empresas idôneas no mercado, justamente porque o condomínio ele é um tomador do serviço, né? Para não ter nenhuma surpresa trabalhista com os professores que dão as aulas. Aliás, a gente tem uma boa sobre isso. Não adianta você pegar um instrutor de musculação, jogar ali e falar, quanto é que você cobra a hora? Peraí, então no final do mês eu vou te pagar tanto. Vou dar um recibinho, tá? Vou dar um recibinho. Não, isso não existe, gente. Até porque isso evidencia, se ele todo dia vai para o condomínio trabalhar naquele ponto e ele não está vinculado à empresa, ele é empregado trabalhista. É passivo trabalhista líquido e certo no futuro. Sim, exatamente. Sim. Não, e tem que ser verificada essa questão também, porque existem empresas muito boas no mercado, mas existem empresas, como todo ramo, muito picaretas. Exatamente. E aí o barato sai caro, não é? A gente tem que sempre lembrar isso. O barato sai caro. Não existe almoço de graça. Exatamente. Não é? E se a gente não tomar esse cuidado... Para analisar o contrato de uma assessoria esportiva, contrata um advogado, verifica. Pra tudo, né? A gente, assim, é advogada, tá puxando a sardinha pra ela. Não, gente, precisa verificar. Você precisa ver as formas de resolução do contrato. Se, de repente, se eles não estiverem cumprindo a parte deles,
Se você pode ou não pode, se tem aviso prévio, se não tem, se você está vinculado, se tem multa, se não tem. Então, um advogado vai te assessorar e vai te dizer tudo que você não deve deixar constar naquele contrato. Né? Que vai proteger o condomínio. A empresa tem que ser bem parceira. Legalmente. A Pri falou uma questão que a maior parte dos síndicos não prestam atenção nessa questão, que é a questão da frequência. Né? Tem a grade de atividades que deve atender a todos os moradores do condomínio de A a Z, né? A melhor idade, crianças, bebês. Hoje tem a questão de bebês, os adolescentes são a maior preocupação dos pais, eu acho. Ponto da questão de drogas, né? Tem que manter as crianças e adolescentes ocupados. E a grade de frequência, porque não adianta manter também um aluno, 2... numa aula, manter um professor lá dando a sua aula o mês inteiro para 2 crianças de forma particular. Tem uma outra questão também que as próprias assessorias esportivas têm trazido, que é a questão do pay-per-use, não é? Aí assim, olha, não tem assessoria, quero ter aula daquela grade, aquela atividade, mas não tem na grade. Coloca o pay-per-use. Então, tem várias formas de todos os condomínios. Precisa só organizar, né? Sim. Aquela coisa do tipo, olha, então, a gente tem uma assessoria... Aí a gente precisa determinar como a quadra será usada. Por exemplo, quadra de tênis, vamos dizer, né? No regulamento interno precisa estar descrito como vai ser o gerenciamento do uso daquela quadra. Porque tênis você joga, que eu saiba, né? Posso estar errada. Mas no máximo em 4 pessoas, certo? De uma vez. De uma vez. Então você não pode... Você precisa... Eu entendo que o ideal é você agendar horários, né? Sim. Então, isso precisa estar estabelecido dentro do regulamento interno ou dentro de normas estabelecidas em uma assembleia, né? E outro ponto que eu acho interessante a gente abordar no que diz respeito à assessoria esportiva é que a gente também, se possível, nem todos os condomínios têm essa possibilidade devido ao tamanho. Mas se for um condomínio clube com 200, 300 unidades, tentem montar uma comissão de esportes de criação. que envolva os moradores. Sim. Porque os próprios moradores, cuidando em paralelo desse assunto, traz ainda mais participação deles para o dia a dia do condomínio. Eu falo isso, eu tenho um caso muito bem sucedido, inclusive no condomínio que eu moro. Eu moro num condomínio clube. E desde... o momento que se decidiu, após 1 ano de instalação do condomínio, se decidiu que íamos ter uma assessoria esportiva para cuidar das várias áreas, né, do condomínio. Desde aquela época a gente instituiu uma comissão de esportes, que obviamente mudou com o tempo, entraram algumas pessoas, saíram outras, mas ela existe e permanece até hoje, e é extremamente bem sucedida. Desde que seja uma comissão de moradores que pensem no bem coletivo. Isso que eu ia falar, não no bem próprio, né? Porque eu já tive casos de moradores envolvidos com assessoria esportiva para cuidar dos próprios interesses, né? O direito umbilical de novo. Vou manter as minhas filhas numa determinada aula que nem tem alunos à grade, porque favorece as minhas filhas. Mas favorece a massa condominial? Não favorece. Então, por isso eu acho que precisa isso. estabelecer uma frequência, né? Sim, eu acho tem que ter. A gente fala muito em procedimento, né? Mas procedimento também para assessoria esportiva? Sim. Um limite mínimo de alunos, um percentual mínimo de frequentadores. Não estão frequentando. Converse com o responsável da assessoria esportiva, o que pode ser melhorado. Vamos melhorar na divulgação, vamos fazer algum trabalho para tentar trazer mais alunos. Não tem alunos, troca a grade. Hoje tem um universo de atividades. Eu acho que isso, inclusive, ajuda no próprio relacionamento, principalmente das crianças e dos jovens. Nossa, e aí você incrível. Evita bullying, aquelas coisas todas, né? Assim, nos pontos que vocês colocaram, a intervenção do síndico ou desta comissão, né, que o Carlos comentou, é muito importante. A gente já falou sobre facilities, sobre aplicativos e softwares de gestão, né, nos outros programas. Você consegue hoje fazer uma pesquisa do que aquele condomínio está ansiando, que aulas vocês querem ter, qual é o perfil de idade dos usuários que querem ter a aula, né? Você consegue... Quais são os melhores horários. Você consegue mapear tudo isso muito facilmente hoje. As enquetes. Um ponto importante, que eu concordo com o que a Vanessa disse, tem que ser uma comissão, como qualquer outro tipo de comissão de moradores, que defenda o interesse coletivo. Sim. Mas, por exemplo, usando o exemplo do condomínio que eu moro, a comissão, ou as comissões que existem, nenhuma delas tem poder
para determinar algo. Elas são comissões de assessoria ao síndico e ao corpo diretivo. Perfeito. Então, elas trazem sugestões, elas trazem recomendações e elas explicam o porquê que elas estão trazendo aquela recomendação, aquela sugestão. Quem toma a decisão final é o síndico, como tem que ser, virar bagunça, juntamente com o corpo diretivo. Eles são os porta-vozes da comunidade. E por que eu digo que funciona bem? De novo, tem que ter pessoas que realmente tenham interesse no coletivo e não no individual. Porque esse tipo de interação faz com que, quando haja alguma situação, como nós já tivemos, por exemplo, olha, a grade de natação infantil até 10 anos lotou e chegou um momento que não tinha mais, tinha uma lista de espera de 4, 5 meses. O que a gente decidiu? Olha, nós não estamos com gente suficiente na fase adulta para natação, então a gente cortou o adulto e colocamos mais uma de crianças que tinham uma espera grande. Isso tudo com a ajuda do quê? Comissão de esportes. Por isso que eu acho que é extremamente benéfico, para o condomínio e para a integração entre todos os moradores. Perfeito. É muito importante. Como tudo, né, Carlos? Quanto mais os condôminos participam e mostram as necessidades e os anseios, fica sempre mais fácil para a gente trabalhar, né? É muito difícil a gente trabalhar no escuro. Eu tenho as minhas preferências, você tem as suas, a Vanessa tem as dela, a Priscila tem as dela. Se eu for fazer sozinho, eu vou montar pela minha cabeça, né? E não necessariamente vai atender aos anseios de todos, né? Então, quanto maior a participação, é sempre mais interessante. E tem uma outra coisa importante que eu nem falei, mas a questão do período de férias. Né? Intensificar. Que intensifica as crianças, adolescentes nas áreas comuns. E agora, que não tem aula, né? Então, você imagina, fica muito pior. E aí, essas empresas, elas ajudam a fazer os acantonamentos, que é quando as crianças dormem fora de casa, no salão de festas ou outras áreas para dormirem fora, ter essa interação com os coleguinhas, se forma as grandes amizades dos condomínios. Pais, uma vez a gente fez o acantonamento de pais e filhos. Ai, que lindo. Foi bonitinho. É uma graça. Gracinha. E no período maior de férias, que é o final do ano, sempre tem aquelas atividades maiores para justamente colaborar, inclusive, com os próprios pais e responsáveis, mantendo seus filhos ocupados em atividades que vão trazer benefícios, não é? Vão ficar ociosos nas áreas comuns do condomínio, evita o vandalismo. Exatamente. Né? O vandalismo, as crianças pegam pedras, quebram vidros, fazem aquela sujeirada toda. E a disciplina, né? E tem algumas assessorias esportivas que, além do esporte, elas trazem artesanato, Sim. oficina de reciclagem. É bem legal. E eles não estão ali para fiscalizar as crianças, Sim, né? não são babás. Mas ajuda a melhorar a ocupação do espaço no condomínio, eu acho que é uma questão né? de segurança também, né? Você não precisa colocar o seu filho para ir com outra pessoa que não seja você para um lugar fora do condomínio. Você tem tudo na casa. Você tem tudo dentro. Então, se a criança é um pouquinho maior, com os devidos cuidados, vai sozinha. Se a criança é menor, tem que ir acompanhada de uma babá ou de o pai ou o avô, né? Mas é possível organizar, né? Tem algumas assessorias esportivas que fazem, inclusive, campeonatos entre condomínios, né? Condomínios da mesma carteira, eles fazem campeonatos de futebol, de judô, fazem aquelas apresentações belíssimas de balé, de dança, jazz, né? Na minha época tinha jazz, agora eu vi que voltou também, né? Aí jazz, enfim. Mas assim, é uma interação aos moradores, é um benefício. Eu não vejo malefícios, a não ser as más contratações, não é? Mas fora isso, só vejo benefícios. E assim, quem não tem, pelo menos experimente. Hoje as empresas, elas estão dando a possibilidade de fazer contratos menores, sazonais, para a pessoa sentir como é que seria isso dentro dos condomínios. Acho que vale a pena tentar, não é? Porque de verdade... Eles fazem até uma demonstração gratuita, né? Eles vão dentro do condomínio, chamam o pessoal, né? Aulão, os interessados, né? eles fazem um aulão, né? Para entender. Eu acho que o importante é fazer tudo... planejado, né? Como a gente sempre fala aqui, organizar, ver qual é a demanda do seu condomínio, fazer mediante assembleia, não fazer por vontade própria, né? Faça tudo dentro da legalidade, busque empresas sérias, isso é o mais importante. Procure a ajuda de um advogado para fazer essa contratação. A gente sempre tem que andar na linha, porque assim, fazendo tudo certo, acontece coisas inesperadas. Se a gente já fizer coisa meio bagunçada, pior ainda.
Bom, gente, está acabando mais um programa. Eu acho que o importante que ficou aqui para vocês é sempre aprove a assessoria em assembleia, procure um advogado para te orientar no contrato e sempre envolva a comunidade para montar a grade. Eu acho que isso é fundamental para dar certo, para ter sucesso. Aproveitando, deixe no nosso Facebook sugestão de temas e assuntos que vocês querem ver aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado e deixa seu like, curta nosso canal e a gente se vê na semana que vem. Um abraço.